Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos com a matéria mais bonita do mundo, que é o português, né? E, consequentemente, a redação. Você viu? Nós teremos um concurso para a Prefeitura de Conselheiro Lafayette e a banca responsável é IBGP. Quer saber um pouquinho sobre esse concurso? Quer conhecer um pouquinho da banca? Saber o que a banca vai cobrar nessa prova? Então fique comigo. Vamos lá. Bem, como eu disse, a banca e IBGP são dois editais para a Prefeitura de Conselheiro Lafayette. Então são 626 vagas, níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração vai de 1.400 até 9.400 praticamente. Inscrições de 1º de outubro a 30 de outubro. Provas 24 de novembro. Você só precisa de uma vaga. Quer garantir essa vaga? Então comece a estudar agora, não é? Bem, eu coloquei aqui o que vai ser pedido no concurso para ensino médio técnico, para o ensino médio para agente de trânsito e guarda municipal de Conselheiro Lafayette de Minas Gerais e coloquei também para nível superior. Então vamos observar aqui as diferenças que nós temos aqui de um para o outro. Então você vai ver que todos falam de compreensão, que é o ato de entender o texto, e interpretação, que é a leitura do que está implícito, os subentendidos, os pressupostos. Entram também os tipos textuais, então vem a tipologia textual, e aí eu pergunto para você, você sabe a diferença de um texto dissertativo, que seja expositivo ou argumentativo? Ou será que o texto dissertativo é o argumentativo? Então temos que saber isso. Você sabe o que é um texto injuntivo? Pois é, os concursos têm cobrado muito isso. Bem, pede-se aqui gênero. Você sabe a diferença de uma notícia para uma reportagem, de um conto para uma crônica? Bem, aqui nesse edital eles pedem significação das palavras, que é o estudo da semântica, é o estudo do sentido. E aí eles cobram figuras de sintaxe, figuras de linguagem. Você sabe a diferença de uma metáfora para uma comparação? Você sabe o que é metáfora e metonímia? Então temos que conhecer esses elementos. E aí, quando se fala aqui de coesão e coerência textual, nós estudamos os articuladores. Então, são aqueles operadores sequenciais, expressões referenciais. Por exemplo, quando você usa este, esse e aquele, tá? Então, isso aparece aqui dentro. Veja que nós temos aqui as classes de palavras, isso aparece na morfologia. São 10 classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. O que se quer não é apenas a identificação, a definição, nem a classificação, é sim o emprego destas classes. Tá? Então, isso sempre muito cobrado no concurso público. E aqui dentro aparece também formação de palavras, ou seja, você sabe se uma palavra foi formada por derivação ou composição? Sabe se é uma composição por justaposição ou por aglutinação? Bem, dentro das classes de palavra nós temos verbos, e tudo entre os verbos sobre os verbos, isso aí pode ser cobrado. Veja que aparece inclusive a correlação entre tempos e modos verbais. Se você usa um tipo de verbo no início da frase, você tem que usar um determinado verbo no início daquela frase, para que haja uma relação entre eles. Aparece aqui a concordância, a regência, crase, colocação pronominal, e aparece a sintaxe, tanto a sintaxe da oração, então aparece sujeito, predicado, objeto, complemento. Você sabe a diferença de um objeto indireto, um complemento nominal e um adjunta de nominal? Pois é, você tem que saber. E também a questão do período.
do período simples, como eu falei, ou do período composto, que é o estudo das orações. Sabe aqueles nomes? Oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e daí por diante? Olha, cada uma tem uma característica que você vai bater o olho e vai identificar na hora. Então, são os aspectos sintáticos e semânticos, quer dizer, relacionados ao sentido. Também a acentuação gráfica com o novo acordo ortográfico, a ortografia, que não é apenas se uma palavra escreve com S ou Z, mas aparece aqui dentro, por exemplo, aquelas expressões que geram dificuldades, como o uso do porquê, o afim junto, afim separado, aparece aqui dentro, né, entrando já em significação das palavras, parônimos e homônimos, como ratificar, retificar, e o emprego do hífen com o novo acordo ortográfico. Pontuação e variação linguística. Então, aqui aparecem determinados termos. Existe ali um neologismo? Nós temos um arcaísmo? Ou será que ali existe um regionalismo? Tá? Então, tudo isso aqui, marca de oralidade, tudo isso aparece aqui dentro de questões relacionadas à variação linguística. Já nesse edital aqui, a diferença que nós temos é que eles colocaram redação oficial de cartas, ofícios, requerimentos, telegramas e certidões. Isso aqui é o que eles normalmente pedem do manual de redação da Presidência da República, que a gente apresenta para você o que você precisa saber em PDFs rápidos, né? E também questões que porventura cobrem isso. Agora, aquela parte de significação das palavras lá em cima, isso pode muito bem aparecer aqui, ó, em ortografia, pode aparecer aqui dentro desses aspectos semânticos, então não há grandes variações. Já no ensino superior, o que temos de diferente aqui? É o uso do discurso direto, indireto e indireto livre, estratégias argumentativas. Por exemplo, você sabia quando você está lendo um texto e o autor fala, por exemplo, assim, de acordo com a Constituição Federal. Então, isso daí é um argumento que a gente chama de autoridade. Então, temos que conhecer esses processos. Agora, aqui embaixo fala do uso do pronome relativo, que aparecem nos outros em morfologia, mas aqueles fizeram um destaque especial, e a colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, próclise, mesóclise e ênclise, quer dizer, o pronome está antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Fora isso, o programa é o mesmo. Lembrando que o uso dos pronomes relativos e a colocação pronominal, isso daí pode muito bem aparecer nos outros. Aqui aparece, né, a colocação pronominal. Mas quando diz aqui pra gente classes de palavra e emprego, isso daí pode ser cobrado aí dentro. Veja que aqui também eu tenho classe de palavra e emprego. Então, nós só temos como uma grande variação o que é pedido aqui para agente de trânsito e guarda municipal do Conselho de Conselheiro Lafayette, tá? Que seria essa parte de redação oficial, certo? Bem, você conhece a banca IBGP? Eu peguei aqui uma questão de 2023, ainda não temos aí disponibilizado questão de 24, né? Então eu peguei da Prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais, para fiscal de controle urbanístico e ambiental. Dá uma olhada nessa questão. No contexto, o que é contexto? É situação. Então diz, no contexto do período, é correto afirmar que o verbo destacado se classifica como verbo relacional. E Zezé, o que é verbo relacional? Eu já ouvi falar de verbo intransitivo, verbo de ligação, mas esse tal de relacional eu nunca ouvi falar. Pois é, então olha como que é importante a gente estudar por meio das questões, exatamente porque a gente percebe o que a banca gosta de cobrar. E às vezes pegando uma gramática, ficar lendo, pegar uma apostila, ficar lendo, a gente não vai direto no problema, não é? Então olha só, quando nós falamos de verbo intransitivo ou verbo
transitivo, seja direto, indireto ou direto e indireto, esses verbos aparecem indicando uma ação, né? Eles são verbos que têm uma importância para indicar uma ação. Agora, o chamado verbo de ligação, ele não indica ação. O verbo de ligação, ele pode indicar uma qualidade, um estado, ele pode indicar uma classificação, mas não uma ação. Dê uma olhada aqui no seguinte, quando eu falo as regiões metropolitanas, estou começando na letra D, as regiões metropolitanas onde se encontra a maior parte da população brasileira apresentam um tecido urbano conturbado. O verbo apresentar indica uma ação. Como na letra C, muitos problemas das cidades exigem soluções em escala mais ampla. Também é a ação de exigir. E na letra B, o Brasil maltrata a parcela maior dos habitantes das urbes. Então você nota que maltratar também é uma ação. Então esses verbos ou serão intransitivos, ou transitivo direto, indireto, ou direto e indireto. Agora, infeliz é o espírito ansioso pelo futuro. O verbo ser, ele não indica uma ação. Ele indica um estado, ele indica uma qualidade, ele indica uma classificação, tá? E você vai notar que ele aparece aqui, ó, veja. Eu tenho infeliz como o sujeito e é o espírito ansioso pelo futuro, né? Ou eu poderia entender que o espírito ansioso pelo futuro é infeliz, né? Então eu poderia considerar aqui, né, o espírito ansioso pelo futuro como o sujeito e o é infeliz como o predicado. Tudo bem, o que eu observo aqui? É que eu tenho um termo lá do predicado, que no caso é esse é infeliz, então é um termo lá do predicado que aparece dando uma qualidade ao sujeito, ou seja, infeliz está qualificando o espírito ansioso pelo futuro. Então aqui eu tenho um verbo de ligação. Você sabe por que você está falando isso? Porque verbo de ligação também é chamado de verbo relacional e também de verbo copulativo. Tudo isso é nome que a banca usa para o verbo de ligação. Então, resposta aqui, onde eu tenho um verbo relacional, é o verbo de ligação. É aquele que não indica a ação. Ele só aparece ali para ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. Viu? É assim que a gente estuda. Você viu quanta coisa você aprendeu em uma questão? Agora, imagine você trabalhando 150 questões da banca IBGP. Já pensou? Eu faço uma por uma das questões, são questões de provas, tá? Você tem lá a identificação de qual prova foi, você faz a prova, você anota suas dúvidas, você corrige e em seguida você assiste ao meu vídeo. E lá no vídeo eu começo a explicar para você desde o enunciado, mostro possíveis pegadinhas, tudo aquilo que você precisa para poder ir bem na prova da banca IBGP. E inclusive com apoio de alguns PDFs, que não é encher você de coisa para ler, não, tá? É exatamente alguns elementos que são essenciais você ter um resuminho básico para você fazer essa prova. E olha, eu farei 150 questões, letra por letra, e você terá muita qualidade por um precinho muito humano, tá certo? Entre aí no nosso site que você vai saber mais a respeito desse concurso. Está certo? Eu aguardo você para que eu possa fazer parte dessa sua história, tá? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.